Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto nesse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda faz um estudo sobre as características mais marcantes do povo brasileiro, com exemplos vivos e citações de diversos documentos históricos. Uma das ideias que ele defende nesse livro é que o brasileiro gosta de ser servido, de exigir direitos e privilégios. Entre outras causas, ele cita 2 fatos históricos que contribuíram para isso. Primeiro, é a descoberta do Brasil, a maneira como fomos explorados e não colonizados no início do nosso país, que gerou uma tendência a querer levar vantagem em tudo, a usufruir ao máximo, com o menor trabalho possível, deixando de lado a preocupação com o bem-estar social, com o bem comum. E outro fato histórico foi quando a família imperial veio ao Brasil, nos tornamos um império, e isso trouxe a nobreza e os privilégios da nobreza, o que também foi se arraigando na mentalidade do nosso povo. A realidade é que o querer ser servido, essa tendência a querer alcançar as coisas sem esforço pelo caminho mais fácil, se impregnou em muitos de nós. E é preciso combater essa inclinação que temos também pelo pecado original, pela nossa natureza corrompida, essa tendência ao egoísmo, e que, além do mais, historicamente, talvez se infiltrou mais na nossa alma, nos nossos costumes. Nós queremos imitar Jesus Cristo. E Jesus veio ao mundo para servir e não para ser servido, diz o Evangelho. E nós, se queremos pisar onde ele pisou, ter uma vida semelhante à sua, devemos seguir esse mesmo caminho. Viver para servir, pensar nos outros, e não ir atrás só dos nossos interesses, não procurar em tudo levar vantagem. Ainda que a tese desse famoso escritor pode ser questionada, até porque, em outro aspecto, o povo brasileiro é serviçal, é prestativo, é muito acolhedor. São José Maria, quando veio ao Brasil, percebeu isso logo ao chegar aqui, como havia um ambiente de fraternidade, de unidade entre raças diferentes, e o brasileiro praticava muito bem esse carinho, essa preocupação com os outros, mas há os dois. Me parece que há também essa tendência a querer ser servido, e antes de tudo, o que precisamos conseguir alcançar, e é o foco dessa meditação, é a alegria em servir. Servir com alegria, como diz um salmo no Antigo Testamento. Vamos pensar hoje, nessa meditação, sobre o espírito de serviço. Como podemos ir por esse caminho. Nessa semana nós celebramos uma grande festa da nossa fé, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, que nos lembra que no coração de Cristo há amor. Antes de tudo, Jesus é o próprio Deus amor, na sua alma, no seu coração, existe só essa preocupação pelos outros, esse desejo de servir. Cristo vem ao mundo para dar a vida por nós, morrendo na cruz, pagando pelos nossos pecados, e também se faz homem e passa aqui nesse mundo 33 anos aproximadamente, para nos ensinar um caminho, para nos dar exemplo, para nos mostrar a alegria de servir, porque toda a sua vida
foi um serviço a Deus e aos outros. Jesus faz isso gratuitamente, sem esperar nada em troca, né, por puro amor. E nós queremos ter um coração à medida do coração de Cristo. E pedimos a Jesus aqui no sacrário: fazei, Senhor, meu coração semelhante ao seu. A sua entrega por nós nos ajuda a entender que servir é sinal de grandeza, é manifestação de termos um coração grande, é uma virtude. Porque a grande verdade é que a palavra serviço hoje em dia está um pouco gasta. Às vezes é vista como até uma coisa negativa. Não quero entrar pela porta de serviço, não quero, né, servir. Né? As pessoas querem mandar, querem ter privilégios, querem, né, ter poder, e às vezes não captam, né, o valor, o grande valor que tem, né, alguém que serve os outros. E nós percebemos isso quando encontramos uma pessoa assim, uma pessoa, né, como tantos agora, nessa época de pandemia, que estão, né, arriscando a própria vida para servir. Nós admiramos, nós fazemos homenagens, nós percebemos, né, que o que estão fazendo é muito bonito, é muito valioso, e é isso que deve ocorrer também na vida de cada um de nós. Quem serve, necessariamente, é admirado pelos outros. E encontra alegria se fizer por amor, se servir, né, antes de tudo para agradar a Deus, como fala São Paulo, né, numa carta, né, que é preciso, né, procurar, né, fazer isso para a glória de Deus. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez de uma mãe de família que disse assim: fui passar uns dias com minha mãe numa cidadezinha do interior. No quarto dia, recebi uma carta do meu marido. Animada, comecei a lê-la. Querida, sem você, tudo perde a graça. Os passarinhos não cantam, as flores não desabrocham, o céu não é tão azul e a louça não é lavada. Volte logo. Tudo bem que era uma brincadeira do marido, talvez meio machista, mas por trás da brincadeira está o reconhecimento do valor desse serviço. No caso, lavar a louça. Eu sempre que falo para as mulheres, insisto, né, e para os homens, né, que isso é uma tarefa de todos. Né, quer dizer, lavar a louça também, né, dos filhos, né, que não podem esperar só que os pais, né, se sacrifiquem, tem também que ter esse espírito de serviço, que colaborar em casa é um dever de cada um de nós. Agora, o que eu acho que podemos aproveitar essa historinha para nos perguntar é o seguinte: quando eu saio de casa, agora a gente não pode nem sair direito, mas quando, né, viajamos, talvez passamos uns dias fora por algum motivo, as pessoas se alegram ou ficam tristes? Aqueles que moram conosco, né, será que vão dizer, né, ainda bem, nossa, que paz que ficou a nossa casa? Ou, ao contrário, que falta que faz esse filho, essa filha, ou meu marido, a minha esposa, porque sempre está alegre, sempre, né, está querendo ajudar. Então, quando sai, se percebe, né, a ausência e se sente falta. Eu acredito que ocorra isso conosco, que temos essa atitude, mas queremos, né, aumentar, melhorar ainda mais, como qualquer virtude, essa qualidade, né, esse hábito de servir, esse bom hábito de pensar nos outros, de ajudar o próximo, quer dizer, pode se desenvolver mais e mais em cada um de nós. São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, trabalhai com toda a alma, como quem trabalha para o Senhor e não para os homens, pois sabeis que do Senhor é que haveis de receber a recompensa, a herança do céu. A Cristo Senhor é que deveis servir. Isso está na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Isso é, mesmo que não nos agradeçam, nem sempre as pessoas percebem o que fizemos, ou valorizam, ou dizem obrigado, mas Deus sim, Deus sempre vê,
sempre fica contente, e o nosso maior desejo deve ser esse, fazer as coisas por amor a Deus, para a glória de Deus, e não para que nos aplaudam, simplesmente por amor, como fez Jesus. Quando falamos de servir a Deus, a Cristo Senhor é que deveis servir, fala São Paulo, Cristo que é o próprio Deus que se fez homem. Servir a Deus não é só rezar, não é só ir à missa, não é simplesmente, fazer coisas na igreja, mas qualquer trabalho, qualquer tarefa que realizamos a serviço dos outros, por carinho, para ajudar, também tem essa dimensão sobrenatural, espiritual, também é algo que Deus nos pede, que devemos fazer por amor a Deus. É parte da nossa tarefa nesse mundo, da nossa vocação à santidade. Além do mais, quem não trabalha por amor a Deus, para agradá-lo, pode cair na tentação de fazer o mínimo necessário, sem se exceder, sem se sacrificar, isso é, se preservando, se defendendo, exigindo meus direitos, ou se comparando com os outros. Não, os filhos às vezes fazem muito isso em casa. Fala para minha irmã, fala para o meu irmão ajudar, servir, porque ontem eu já ajudei. E parece que não estão servindo com alegria, não estão servindo por amor a Deus, por amor aos outros, por carinho. Talvez um primeiro propósito dessa meditação pode ser exatamente isso. Eu vou procurar, talvez no início do dia, oferecer todo o meu dia ao Senhor, todas as minhas tarefas, todo o meu trabalho, o meu serviço. Então já está direcionado, já está entregue a Deus, como uma oferenda, como demonstração do nosso amor. E assim já não haverá essa preocupação do que os outros pensam, ou de que vejam, que nos agradeçam. Uma entrevista, uns anos atrás, feita a esse grande tenor italiano, Andrea Bocelli, chamado por alguns da voz do milênio, ele disse que considerava a sua voz um dom de Deus e que ele tinha consciência que deveria colocá-la a serviço dos outros, levando através da sua música a serenidade, a alegria e o desejo de viver a muitas pessoas. Penso que todos nós deveríamos ter essa atitude em relação aos dons que Deus nos deu. Talvez não seja uma grande voz, mas todos temos talentos e podemos colocar isso a serviço dos outros e não utilizar os dons recebidos de um modo egoísta, em busca só da nossa realização pessoal. Isso é fazer da nossa vida um serviço, procurar ajudar aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, em todos os momentos, seja estudando, trabalhando, convivendo com as pessoas da nossa casa, do colégio, da faculdade, do trabalho, aonde for, podemos pensar nos outros e ajudá-los. E como saber se nós somos pessoas serviçais, que têm espírito de serviço? São José Maria Escrivá gostava de dizer: para servir, servir. Uma frase breve, mas com um profundo conteúdo. Na verdade, tem dois sentidos que eu queria comentar. O primeiro deles é que, para servir, é preciso servir de verdade, vamos dizer assim, servir com obras, com ações concretas. Não é suficiente o bom desejo, meio teórico, ficar dizendo, minha vida é um serviço aos outros, eu me preocupo muito pelas pessoas, para ajudar, mas depois, na prática, praticamente faço muito pouco, não há obras. Então, é bom que nos perguntemos cada dia, talvez à noite, antes de deitar, fazendo um pequeno balanço, um pequeno exame de consciência, que é tão bom fazer. O que eu fiz hoje pelos outros? Em silêncio, tentar lembrar e agradecer a Deus, as coisas boas que Ele nos ajudou a realizar,
mas também pedir perdão se, poxa, eu percebo que podia ter ajudado mais em casa. Ou os meus amigos, talvez nesse tempo de pandemia, entrando em contato, os parentes ligando, demonstrando carinho, ou ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas doentes de algum modo. Quer dizer, o que eu fiz pelos outros concretamente? Houve espírito de serviço? Eu dou alguns exemplos daquilo que poderíamos fazer. Vamos dizer que você vai chegar tarde para um compromisso, porque houve um atraso, agora não tem tanto trânsito, mas antes, né, quando voltar, né, toda a normalidade, né, às vezes complica, porque pegamos um trânsito imprevisto, acontece algo que não esperávamos. Eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem para aquela pessoa que está me aguardando, talvez a mãe, talvez um amigo, quem for. Olha, estou atrasando, não deixar a pessoa lá preocupada à toa, né, esperando, né, que nem bobo, né? Se eu posso evitar essa preocupação, se eu posso, né, servir, né, e avisar, ou se eu reparo que alguém está cansado, alguém está, sei lá, sobrecarregado, será que eu não poderia me oferecer para dar uma mão? Ainda que não me peça, mas se vê, né? Poxa, que a mãe lá tá esbaforida, que tá aquela pessoa, né, não está dando conta, aquele colega, né, na escola, né, com seus trabalhos e que tem dificuldade. Eu vou procurar ajudar. Outro exemplo é rezar. Vou rezar pelas pessoas necessitadas, por aquelas que estão nos hospitais, por aquelas que estão angustiadas aí pelo desemprego, por uma rezar, né, a oração é um grande serviço aos outros. Pois adiantar-se. Né? Às vezes nós percebemos coisas e, de repente, por preguiça, um certo comodismo, não fazemos. Levar o lixo para fora, arrumar algo que está desordenado. Não, alguém vai arrumar. E por que não eu? Por que eu não tomo a iniciativa? Exatamente porque eu quero servir. Então, esse é o primeiro sentido. Para servir, servir. Obras. Mas há um segundo que eu queria até dedicar um pouquinho mais de tempo, que é o seguinte: só serve quem procura ter as qualidades de um bom instrumento. Vou colocar um exemplo bem básico: uma tesoura. O que é uma tesoura boa? Uma tesoura que serve? É uma tesoura que corta. Todos nós já tivemos experiência de pegar essas tesouras cegas, né, que já não cortam direito, você vai cortar um plástico, cortar um papel e corta tudo torto e não sai, né, e estraga aquilo que estamos tentando cortar, porque não é uma boa tesoura, porque está estragada, está velha, precisa afiar. Uma pessoa para servir precisa estar apta para servir. Vamos pensar um pouquinho, o que significa isso? Quais são as características de um objeto que serve bem? É lógico, depende muito do objeto. Falávamos da tesoura, podemos pensar de um modo mais genérico, né, em tantas coisas. A qualidade do material, né, a durabilidade, a ergonomia, a praticidade, o preço, sei lá. Então, a somatória de tudo isso vai nos fazer, né, ter algo que funciona bem, que é útil, né, se no caso é um objeto, né, então, um objeto que serve para aquela finalidade que tem. Que adiantaria, sei lá, uma cadeira, né, toda trabalhada, meio rococó, mas que não dá para sentar porque ela machuca as costas, ou porque ela é tão frágil que, sei lá, que quebra. Bem, talvez sirva de enfeite, mas como cadeira não serve, né, não é útil. Uma boa cadeira deve ter as qualidades que justifiquem esse adjetivo boa, né? Ser confortável, ser forte, etc. E no ser humano? Quais são as qualidades necessárias para poder servir? Olha, em certo sentido, eu acho que dá para resumir em 3: espírito de sacrifício, compaixão e espírito de iniciativa. Primeiro, essa capacidade de sacrifício.
Por quê? Porque servir, para servir, mas para isso é necessário esforço. Dá trabalho servir. É como se, vendo uma historinha, né, que me contaram uma vez, uma pessoa foi fazer uma viagem para outro estado brasileiro e, num certo momento, entrou numa lanchonete e pediu um suco de laranja natural. O atendente olhou para ela, uma cara bem-humorada, mas também uma certa cara de malandragem, de preguiça, e disse em linguagem local: "Ô meu rei, pede uma Fanta laranja que já está pronta." Isso é mais fácil realmente tirar, né, a tampinha, ou abrir a latinha da Fanta laranja, mas a pessoa queria um suco de laranja feito na hora, natural, né, e dá trabalho servir. É mais tranquilo. Não, não, fica com isso mesmo, que já está pronto, que não exige sacrifício. Será que isso às vezes não acontece conosco? Por aquele jeitinho brasileiro que se fala tanto, que tem talvez até um lado bom de criatividade, mas que às vezes tem um lado ruim de marretagem. A gente se conformar com o mais fácil, de não fazer as coisas com antecedência, bem feitas, depois tem que resolver na hora, de qualquer jeito. Mas isso não é um serviço bem feito. Poderíamos fazer melhor. De modo que o espírito de serviço está muito relacionado com esse esforço que gera em nós, na pessoa, né, seja o estudante, seja o profissional, seja o padre, uma competência naquilo que faz. Porque se nós não somos competentes, não sabemos fazer o que devemos fazer, o que é a nossa tarefa, não podemos servir. Um estudante que não é um bom estudante, que não conhece a matéria, que não aprende, que não. Né, pensar um universitário, né, que depois vai trabalhar, né, naquela profissão, se ele não absorve, não entende, não aprende tudo que tem que aprender, mas que profissional vai ser? Não vai poder servir porque vai fazer besteira, porque vai fazer as coisas mal feitas, por falta de capacitação, por falta de espírito de sacrifício no tempo de estudo. De modo que o primeiro serviço que devemos prestar aos outros é cumprir bem os nossos deveres. É muito bom, sei lá, ajudar, né, as pessoas necessitadas, por exemplo, dar algo, né, dar uma roupa que já não utilizamos e fazer a caridade. Mas não é só isso que Deus nos pede. Se eu não me esforço depois para cumprir bem os meus deveres, aquela caridade talvez seja até meio falsa, no sentido para tranquilizar minha consciência, mas depois eu não sou responsável naquilo que eu tenho obrigação de ser responsável, de trabalhar bem, de trabalhar as horas que estão previstas, de cumprir o meu dever até o final, né, também na família, também, né, na vida social. Sei lá, uma pessoa que cozinha, precisa procurar cozinhar bem, e se tem dificuldade, precisa aprender, precisa se capacitar para servir bem, para ser uma boa cozinheira, né? E assim, qualquer profissão, qualquer trabalho. E uma mãe ou um pai precisam se capacitar para ser bons pais, porque não se nasce sabendo. E talvez tenha que ler livros e fazer um curso de orientação familiar, de educação de filhos, porque depois a criança, o adolescente vão fazer perguntas que os pais, de repente, não têm resposta, ou dão uma resposta equivocada, porque não estão bem preparados, não se dedicaram também a essa ciência para serem bons educadores, bons pais. Preciso de um esforço para servir bem. A segunda característica é a compaixão. Essa capacidade de sofrer com o outro, de se colocar no lugar da pessoa, né, de sentir com ela, né, misericórdia, né, fazer própria miséria do outro. O ser humano não é uma coisa, um objeto, e eu não posso tratá-lo como se fosse. É preciso fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, nos tratar como gostamos de ser tratados.
Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, divertida, uma brincadeira, mas que fala de um motorista de ônibus, uma excursão de terceira idade. Em um certo momento ele está lá dirigindo e uma velhinha, uns 80 anos, bate no ombro dele, né, e quase sem dentes, assim, já tá meio banguela, né, entrega para ele, né, um punhado de amendoim torrado. O senhor gosta? Eu trouxe para o senhor. Ah, muito obrigado. E passa uns 10 minutos, lá vem novamente aquela senhorinha, né, bate, toca no ombro do motorista e oferece para ele outro saquinho de amendoim. Ah, muito obrigado, nossa, né, como a senhora é generosa. O fato é que continua, né, a viagem e várias vezes aquela mulher vai lá, né, e dá para o motorista, né, um saquinho de amendoim, até a hora que ele acha até estranho, porque as senhoras, né, as velhinhas estavam lá, mas por que ele estava entregando para ele, né, o amendoim? Então ele pergunta, vocês não gostam de amendoim? E ela responde, né, ai meu filho, algumas de nós não têm dentes e não conseguem mastigar os amendoins. Mas então por que vocês compram tantos saquinhos, né, de amendoim? É que nós adoramos o chocolatinho que tem em volta. Você vê que elas lambiam, né, o amendoim e passavam para ele, né, o amendoim lambido. Não é razoável, lógico, é só uma historinha bobinha, mas que nos faz pensar que de repente nós damos para os outros o resto, a sobra, né, e além do mais, algo indigno de um ser humano. Né? Será que não poderíamos servir, né, com mais compaixão, com mais carinho? Por exemplo, fazer as coisas sem reclamar, com alegria, servir com alegria, e não de modo um pouco brusco e de má vontade, né, que nem, sei lá, alguém, um filho que vai lá comprar algo para a mãe no mercado, de má vontade, com cara fechada, reclamando, e volta e joga lá em cima da mesa, ah, tá aí, já comprei, né? Não, não é isso que a mãe queria. A mãe queria, né, que ele servisse com boa vontade, né, com um sorriso e não se sentisse vítima, não fizesse um drama para prestar uma tarefa tão pequena. Senão não é um serviço cristão. Não estamos imitando Jesus Cristo quando fazemos as coisas porque não tem outro jeito. Fazemos as coisas, né, isso reclamando de má vontade, sem amor. A terceira característica desse espírito de serviço, desse para servir, servir, né, na segunda dimensão, é a iniciativa. Ter espírito de iniciativa. Porque muitas vezes, ou nós queremos servir e encontramos ocasiões para servir os outros, e assim, né, fazemos na nossa vida um serviço, ou vamos nos defendendo, vamos, né, saindo pela tangente, evitando, né, tudo aquilo que é chato, fazemos de conta que não vemos, né, as necessidades dos outros. É preciso lançar-se, às vezes com coisas muito simples. Às vezes um serviço em casa, por exemplo, é simplesmente ouvir. Eu vou ter a iniciativa de ir lá conversar com aquela pessoa, a mãe, um irmão, a esposa, para ouvir a pessoa que talvez, né, queira contar algo, desabafar e está meio sozinha, e dar o nosso tempo aos outros pode ser um ótimo ato de serviço, uma coisa bem concreta que podemos fazer, né, e que supõe também aprender a ouvir. É um aprendizado, né, interessar-se pelos outros, né, fazer silêncio, não interromper, não ficar rebatendo tudo que a pessoa fala, saber dialogar. Também nisso há uma ciência, é preciso aprender, né, as virtudes da convivência para que possamos, né, transmitir aos outros, né, essa alegria, essa paz, né, e o nosso carinho, a nossa amizade.
Tudo isso também é servir. Vamos terminar olhando para Nossa Senhora, pensando na visita que ela fez à sua prima, Santa Isabel. Ela sabia que a prima idosa precisaria de ajuda, tinha ficado grávida, um milagre, né? Como o anjo Gabriel anunciou. E Maria faz uma viagem de 5 dias até a montanha, onde morava Isabel, passa 3 meses na casa da prima, sem que ninguém tivesse pedido para ela. O anjo não disse para que Nossa Senhora se dirigisse à casa da prima, simplesmente comunicou a notícia. Mas Nossa Senhora tinha essas características de quem ama o serviço, de quem, né, vive para servir. O espírito de sacrifício, a misericórdia e a iniciativa. Então ela se lança, né, a essa viagem, né, e vai lá ajudar, fazer companhia para a prima, nos dando esse exemplo, né, de um serviço tão bonito, tão valioso. Que ela nos ajude a descobrir também na nossa vida, todos os dias, muitas ocasiões para servir os outros. Desse modo, teremos um coração semelhante ao coração de Cristo, um coração repleto de amor, e a nossa vida será parecida com a vida de Jesus, porque procuraremos viver como ele para servir e não para ser servidos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei